mundo tem. Então, para falar sobre essa questão da laicidade do Estado e a questão da liberdade religiosa. Então, sobre a questão da pluralidade religiosa, eu tenho um textozinho que eu vou ler aqui antes de nós começarmos o nosso estudo. A unidade do sagrado e a pluralidade religiosa. Deus é um e ele é apreciado segundo os diferentes pontos de vista. Isso é uma afirmação de meu mestre espiritual, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Num dos seus livros, no Srimad Bhagavatam, ele fala sobre isso. Então, segundo a reflexão de outro teólogo francês chamado Claude Jeffrey, a questão da liberdade de opção religiosa unicamente se sustenta se a pluralidade religiosa for considerada não apenas como uma realidade de fato, mas também como uma realidade de direito. Apesar dessa pluralidade ser aceita como um fato incontestável por estar sempre presente em todas as épocas e culturas da humanidade, ela na verdade existe como um direito de todos por ser a manifestação do plano divino. Então aqui vai entrar a questão da tolerância religiosa. Por que tem que ter tolerância religiosa? Ele não segue a minha religião, tem que aguentar ele. Porque Deus é um só, né? Deus é um só. Se não tiver amor, o amor não tem tolerância nunca para nada. Ou seja, então, como esse texto, citando esse teólogo católico, Jeffrey, ele diz que a pluralidade religiosa, ela é um fato. Então é um fato, você não pode fazer nada. Eu tenho que aceitar ele que é macumbeiro e eu sou católico. Eu tenho que aceitar ele que é isso. Eu tenho que aceitar porque é um fato. Então isso é tolerância. Entende? Porque tem aqueles que não aceitam. São intolerância religiosa. Tá? O Rio de Janeiro é muito famoso pela intolerância de alguns grupos assim, mais radicais, que vão lá, entram no terreiro do candomblé, da umbanda e quebram tudo. Então não é famoso isso, tudo nós estamos vendo? Isso é um exemplo de intolerância. Então a pluralidade religiosa não é algo para ser só tolerada pelo fato, mas ela tem que ser aceita não como ela tem que ser uma coisa chamada como eu falei aqui, de direito. Por direito tem que haver pluralidade. Existe pluralidade religiosa porque isso é um plano de Deus. Não é mais fácil nós aceitarmos uma coisa que é um plano de Deus, ou tolerar algo porque a cultura impôs isso goela abaixo pra gente, de ter que aceitar ali? Entende? Algumas culturas, alguma época histórica não aceitavam judeus, não é? E tentaram acabar com os judeus. Agora, existe hoje em dia algumas tradições religiosas que não aceitam o cristianismo, como alguns movimentos radicais que não aceitam as outras religiões. Por exemplo, existe um país muçulmano que se você nasceu em família muçulmana e é convertido a outra religião, a pena é pena de morte. Não pode ser convertido a outra religião. Então, exemplo. Então, o que acontece? Não se pode lidar, ou não podemos encobrir o fato da pluralidade religiosa em decorrência da diversidade plural. Entender isso não é primeira classe. Entender primeira classe é Deus se manifestou em momentos diferentes, de formas diferentes, em culturas diferentes, e aquela pessoa, ela tem o direito, não é que eu tenho que tolerar ela, não é que você aceita ela, eu sou bonzinho, eu aceito essa outra religião. Não, ela tem o direito, ela tem tanto direito quanto você. Tá claro? Então essa questão que tem que ser vista na questão do diálogo. Corroborando isso, podemos encontrar na tradição védica, hindu, a afirmação de que Ekam Sa Vipro Bahuda Vadanti. O real é único, mas os sábios descrevem-no de forma diferente. Essa é uma citação do Rig Veda, que é um dos textos
que é um dos textos mais antigos do planeta, que é a escritura mais antiga, que tem mais de 5.000 anos de idade. O Rig Veda, ele já dizia isso. O real é um, só existe uma realidade, mas os sábios, os videntes, os profetas descrevem ele de forma diferente, de acordo com a cultura, de acordo com o lugar. Isso já é explicado nos textos védicos. Nenhuma fé, quando... aí tem outro verso também que explica Vadanti tatatva vidata yagyanamado brahmeti paramatmiti bhagavaniti shabdyate. Os videntes da verdade, aqueles que realizaram a verdade, não os crentes. Os crentes são aqueles que creem. Há uma diferença entre o crente e o místico. O místico vive e ele tem uma visão espiritual. Ele tem a visão do yoga. Ele desenvolveu a capacidade de entender outros aspectos da realidade que os sentidos e a mente não nos permitem. Então eles, compreendendo essa realidade que transcende e permeia este mundo, puderam ver que essa realidade é não dual. A Dwaya, a Dwaita, ela é uma realidade só. Não existe várias realidades, não existe vários deuses. Existe um ser supremo, uma realidade. Mas esta realidade é compreendida, é descrita de forma diferente. Os filósofos, os gyanis, descrevem ela como o Brahman, o ser, o eu sou, que é tudo. Os yogis, aqueles que silenciaram a sua consciência, Yoga Chitta Vritti Nirodha, e puderam ver uma consciência suprema se manifestando no coração, porque eles conseguiram parar a sua própria consciência contaminada pelas dualidades do mundo e entrar em comunhão. Eles entraram em comunhão com essa realidade online. E assim, em harmonia com essa consciência suprema, eles realizam Deus e descrevem ele como Atma, o Paramatma, a super-alma, a fonte de conhecimento, Deus, o guru interno dentro de cada um de nós. E outros que se aproximam dele pelo amor, pela devoção, realizam ele como Bhagavan, que apesar dele ser tudo, dele estar em tudo, dele estar no coração de todos, ele também tem uma existência transcendente como uma pessoa que é objeto da admiração, do amor das almas, porque ele é Bhagavan, ele tem qualidades. Então são três maneiras. Ele é um, mas ele, de acordo da maneira como eu me relaciono com ele, ele se manifesta para mim, assim como eu. Estou sentado aqui, ó. Aqui eu, professor Lokasakshi, estou aqui. Quantas pessoas vocês estão vendo sentadas aqui? Um só, não é? Então, apesar do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do ser, eu sou um. Do ponto de vista de bhava, das emoções, do ponto de vista psicológico, eu sou, quanticamente falando, N possibilidades. Vou dar um exemplo. Em relação com a minha filha, eu sou o pai. E ela me vê de uma maneira, ela me chama de uma maneira, ô paizinho, ela tem uma maneira, e ela me vê de tal forma, e eu me correspondo com ela diferente. Diferente não, proporcionalmente à maneira como ela me vê. Agora minha esposa já me vê de outra forma, e me chama de outra forma, e eu adquiro uma personalidade diferente com minha esposa de que eu tenho com minha filha. Agora com um amigo, da mesma maneira. Ele me vê de outra forma, me chama de outra forma, me trata de outra forma, e eu me manifesto com ele, e tem outro nome até. Não é assim? Com o patrão, com meus pais me veem diferente como eu vejo meu filho, ou minha filha. E o malandro na rua ali me vê como um otário, que você... E eu me trato ele diferente. Então, de uma forma, se dentro por analogia, eu posso ser, apesar de ser um, eu posso me manifestar de formas diferentes, e as minhas formas são diferentes, porque elas são proporcionais à maneira como a pessoa se relaciona comigo. Da mesma forma, a divindade. Deus é um, como ser, como eu sou, mas ele adquire uma personalidade de acordo com o bhava, de acordo com a devoção, de acordo com o sentimento, ele se manifesta. Então esse terceiro aspecto da divindade, ele se manifesta de acordo com o bhakti, com a devoção. Então aí ele é uma pessoa. Então Deus pode ser uma energia impessoal, ou pode ser uma pessoa.
dependendo da maneira como você se aproxima dele. Então esse verso descreve assim que essa verdade, né? Quando se parte da premissa de que o conceito de Deus se refere em igualdade ao conceito do absoluto ou da realidade última, podemos concluir que só existe uma única divindade. Mas quando a experiência com o divino acontece factualmente no contexto da história, elas se manifestam diferentemente nas várias tradições e culturas religiosas como experiências singulares. Então, não parece que são duas coisas? Ou ele é muito ou ele é um? A pluralidade das manifestações de Deus não anula a sua unidade. E a sua unidade não torna irrelevante as diferentes manifestações. Então, podemos ver que hoje em dia existe sectarismo até nisso, não? Não falando, Deus não pode ser uma pessoa, ele é apenas um eu sou. Não, Deus não pode ser um eu sou, ele é apenas uma pessoa, ele é apenas o meu Deus, a minha cultura. Então entender isso é importante para a gente poder diagnosticar por que a religião ela pode se tornar um fator de conflito ou de harmonia, dependendo de como nós podemos ver isso. Nenhuma fé ou religião pode ser considerada absoluta ou exclusiva, pois toda fé é relativa, na medida em que ela não aponta para si própria, mas para a divindade como fundamento e fonte, como o único absoluto. Qualquer religião que se pretenda absoluta em detrimento de outras nega o próprio conceito absoluto como realidade única sem um segundo. Ou seja, essa afirmação é um pouco forte, não são? Mas ela é importante para nós vermos a questão da realidade, não? A divindade se relaciona com todos os seres de acordo com sua realização, sinceridade e desejo de amor e serviço, e não de acordo com sua afiliação a uma entidade religiosa. Shri Krishna confirma isso na Bhagavad Gita. Ye yatamam prapadyante anstatthaiva bhajamyaham mama vartmanu vartante manusya bharta sarvashaha. Na medida em que eles se voltam para mim, assim também eu os aceito. Ó filho de Pritha, todos seguem o meu caminho de todas as formas. Esse texto do Bhagavad Gita é muito interessante. Às vezes ele é traduzido de uma maneira errada. Diz que todos os caminhos levam a Deus. Não está falando isso. Não é que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos foram feitos por Deus. É diferente. Entende? Mas tem caminhos que levam fora para Ele. Um ateu, ele tem um caminho. Por isso que a laicidade é a respeitar todas as religiões, inclusive a não religião. Entende? Então, aquele um que não quer acreditar em Deus, Deus no seu coração lhe dá convicção filosófica de que ele não existe. E por isso o ateu, ele é um religioso. Ele tem fé de que Deus não existe. Mas ainda assim, Deus é objeto da fé dele. Então ser um ateu é ser um religioso. Alguns caminhos são mais longos e mais sofridos, mas um dia todos chegam no mesmo lugar. Que a humanidade está destinada a chegar nesse lugar. Mas tudo depende do desejo. Sim. Eu posso estar no caminho e nunca chegar porque eu estou cansado, eu fico parado, eu desvio, eu entro por... Nunca chegar na relação espaço-tempo, mas Deus não está no espaço-tempo. Exatamente. Então, certamente, cada instituição religiosa genuína tem a sua pertinência própria, na medida em que é considerada mediação da experiência do divino para os seus adeptos. Tá? Contudo, elas deveriam ser percebidas
como sendo diferentes paradigmas do reencontro do divino com o humano. E tendo a divindade suprema, a realidade suprema, como seu centro e objeto principal. Essa é a fórmula da paz que o mundo precisa, não é verdade? Então, com isso, nós podemos agora entrar nesta pluralidade, né? Nesse critério que não é só de pluralidade, como também de unidade. Que ele vai mostrar que existem estágios do Dharma, são estágios de mais unidade e outros de mais divisão. Por isso, antes de começar aqui a nossa análise, eu vou fazer uma analogia do fenômeno religioso. Tá? Então, para isso, eu vou usar o exemplo de uma esfera. Tá? Então, nós temos uma esfera. Tá? Aqui está em 2 dimensões. Mas vou imaginar que isso aqui está em 3 dimensões. Então, uma esfera é uma esfera. Ela tem... Então, nessa esfera, nós temos vários pontos na superfície. Esses pontos todos podem ir em direção ao centro. Não podem? Pode. Tá? Então, vamos fazer por analogia o fenômeno religioso como sendo essa esfera. A esfera só tem um centro. Então toda religião só tem um objetivo. Só tem o fim último, a divindade, o absoluto, a natureza, o ser. Não importa como nós chamamos, mas na verdade tem uma realidade última. E os diferentes pontos da superfície são as diferentes manifestações históricas das religiões. Certo? Então, todas as religiões genuínas, depois eu vou explicar o que é uma religião genuína, tá? São pontos que vão em direção... As religiões genuínas são aquelas que sabem mergulhar no ângulo certo. Por quê? Porque pode ter religiões que não são genuínas, que elas mergulham, mas não no ângulo certo. Então, em vez dela ir para o centro, ela sai pela tangente. Não basta. Eu tenho uma religião. Qual a tua religião? Eu inventei. Dharmam tu shakshat bhagavat pranitam. É dito que a religião não é feita pelo homem. A religião ela é dada por Deus para o homem. O infinito não pode ser alcançado pelo finito. O perfeito não pode ser compreendido pelo imperfeito. Então Deus está além da nossa compreensão. Nós que utilizamos a nossa razão e os sentidos limitados para compreender aquilo que está além dos sentidos e da razão. Então, do ponto de vista do humano, o humano não pode compreender o absoluto. O imperfeito não pode compreender o perfeito. Mas porque o perfeito é perfeito, ele não está limitado a nada, nem na capacidade de não poder não ser alguma coisa. Então ele pode, apesar de não ser possível que o imperfeito compreenda o perfeito pode ser compreendido pelo imperfeito, senão ele não seria perfeito. Então por isso ele tem o poder de deixar-se conhecer. Aquele que está além da percepção da nossa mente, aquele que está além da percepção do nosso sentido, ele vem, ele se espreme, ele entra dentro do nosso limite para ser objeto da nossa meditação. Então esse é o fato da revelação. Então todas as religiões, é dito que a religião não é criada por um homem. A religião é criada por Deus. Mas Deus manifesta para um vidente, para um místico, para pessoas que entraram em comunhão com Deus, conseguiram purificar sua consciência e deixam que a consciência espiritual se revele aí, como na analogia que eu falei do online, né? Entende? A consciência que está na sua consciência não é tua, é a divina que está ali. Aí, esses seres que tiveram a visão espiritual deixaram relato para o benefício nosso, que não temos a visão espiritual. Então, por isso que a revelação
que geram religiões genuínas são revelações de seres que são videntes, que tiveram, que estão representando. Então essas revelações, elas são genuínas não porque se manifestaram nesse lugar. As outras religiões não são genuínas porque elas não se manifestaram na Galileia, não houve... Então não é um critério histórico de que aquela religião é verdadeira, porque aquela religião não se manifestou como aquela daquela cultura. Então, vou analisar as outras religiões. Existe um pastor, um professor luterano, que escreveu um mesmo livro sobre fenomenologia de religião, Rudolf Otto. Rudolf Otto escreveu um livro muito bonito que estuda a religião, que é o sagrado. Ele explica o que é a experiência do sagrado, do luminoso. Ele escreveu um outro livro também, que é As Religiões de Graça da Humanidade, e na Índia. Aí ele compara todas as religiões monoteístas do planeta para poder ver qual é a verdadeira. Por fim, ele descarta todas, porque todas elas não teve um calvário, não teve... Ou seja, todas aquelas que não tiveram o que Jesus fez não é religião. Então você não pode usar o critério de uma religião, porque Deus se manifesta diferentemente. Assim como eu não posso estabelecer o critério de pai para o relacionamento de esposa ou de amigo. São critérios totalmente diferentes. Então Deus se manifesta em épocas, histórias e de formas totalmente diferentes de acordo com a necessidade daquela forma. Então esses são os pontos de mergulho. Tá certo? Então não importa da onde você mergulha. Se você realmente está seguindo um processo genuíno de pessoas realmente iluminadas, que estão representando aquilo que não pode ser conhecido para nós, então você tem o ângulo. Aí você pode mergulhar que você chega no centro. Não importa se você mergulhou do cristianismo, mergulhou do judaísmo, do hinduísmo, do shintoísmo. Não importa de como você mergulhou, se você mergulha e você chega no centro. Tá? Então é só o místico. O místico é aquele que mergulha. Os que ficam na superfície são os ecléticos. Não estou criticando o ecletismo. O ecletismo é um momento necessário para você se livrar do fanatismo. Então você tem que usar o seu bom senso para você discriminar o que... Mas naquele momento... Mas o problema do ecletismo é que a pessoa fica em todos os pontos, mas não mergulha. Só superficialmente. Eu sou... não, é Jesus, não sei o quê. Aí começa a falar, mas Jesus fala... não, mas eu sou... Mas Buda. Aí vai para Buda. Mas Buda... Não, mas não, é Krishna. Então fica em tudo, mas não está em nada. Entende? Então não há mergulho. Porque quem mergulha... a partir do momento que ele mergulhou, ele não é mais cristão. Ele não é mais budista. Ele não é mais espírita. Ele saiu da superfície, ele não tem mais identificação com aquilo que é histórico. E aí ele pode ver do seu lado os outros que mergulharam, mas daí ele não vê mais muçulmanos, judeus, cristãos, ele vê os místicos. Então os místicos já perderam a identidade que deu. Então com isso talvez só complementa isso que eu estou querendo dizer, realmente para entender a pluralidade religiosa. Sim? Esse mergulho, que é o ponto central, se refere a quem? O ponto central. O objetivo de todos os mergulhos é o mesmo. Você vem de pontos diferentes. Vadanti Tattva Vida é a mesma realidade, mas você realiza ela em aspectos diferentes, no seu aspecto pessoal, ou no seu aspecto localizado. Existem vários, a realidade é a mesma. Então, chegou um momento que você vê, o que eu estou querendo dizer aqui, não tem nuances do estágio do mergulho. Está entendendo? Mesmo assim, aí é uma outra coisa. Eu estou tentando dar uma visão mais ampla, mostrando que todas as tradições religiosas têm uma meta, o sagrado, o divino, o desconhecido, entende? Que é este centro, que é o objetivo. Agora, como que esta
chegada acontece nesse mergulho pode ser diferente também. Há diferença. Então essa verdade, ela é única, mas ela se manifesta de forma diferente. Tá claro? Então, é isso que nós vamos ver agora. Viu que você colocou, viu, Ragabumi? Sobre a questão do impersonalismo. Nós vamos ver agora os diferentes caminhos. O caminho de karma, o caminho de jnana, o caminho de yoga e o caminho de bhakti. Daí, talvez, dá para você ver que nesses mergulhos você vai encontrar, tem estágios iniciais de karma, depois vem jnana, vem yoga e por fim o amor. Você chega, entende? Aí já não está. Aí eu não estou explicando a religião sobre religião como experiência histórica, é a superfície. Tá claro? Agora, caminhos para Deus são os diferentes mergulhos. Mergulhos de karma, mergulhos de jnana, mergulhos de dhyana, mergulho de bhakti. Aí você vai ver que há essas que têm como finalidade chegar na mesma realidade. Então, acho que estamos indo lá, né? Alguma dúvida sobre essa questão da pluralidade? Tem. E só para complementar aquilo que eu falei no começo, a questão da laicidade, né? Vou falar isso porque hoje está na moda, né? Entende? Então, acho que aqui, o que é o Estado laico? Quem pode me explicar? Seria um Estado que não tivesse religião nenhuma influenciando ele. Tá. Estado laico significa um Estado secular. Significa que o Estado não tem uma religião, ele não é eclesiástico, ele não tem uma religião dele, mas ele garante a liberdade de todas as religiões. O Estado laico, ele existe um conceito puro e existe conceito também deturpado de Estado laico. Estado laico não é um Estado ateu, não é um Estado sem religião. Isso seria um Estado ateu. O Estado laico é um Estado que não é eclesiástico, ele não tem religião oficial, mas ele tem um dever de permitir que todos possam ter a religião que ela escolhe. Então o Estado laico não é Estado sem religião, é Estado com todas as religiões. Então todos eles têm o direito de ter. Existem alguns Estados laicos que infelizmente eles abusam, por exemplo na França, e parece que na Dinamarca, tem alguns países que são laicos, mas lá eles coíbem qualquer religião. Você não pode manifestar a sua religião. Isso é um desvio do que é o conceito do Estado laico, que não é o conceito do Estado laico do Brasil, da Índia, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos. Que a religião, ela todo tem o direito de fazer escolha religiosa e o Estado não pode priorizar uma religião em detrimento das outras. Tá claro? Que é diferente de um Estado religioso. Existem Estados religiosos, por exemplo, como a Inglaterra. A Inglaterra não é um Estado laico. Tem uma religião oficial, que é o cristianismo anglicano. Mas como o anglicanismo é um cristianismo super liberal, não há problema. Você vai encontrar países assim como, por exemplo, o Irã, que é um Estado muçulmano. Então é intolerante às outras religiões. Então é uma questão... E, portanto, o Brasil, por exemplo, por que nós temos algumas pessoas que estão preocupadas com a questão da religião na política? Porque vai se comprometer com a laicidade, significa que aquelas religiões que estão tomando poder político vão oprimir as outras religiões. É que na realidade, por exemplo, a vida inteira, em tudo que era ministério, departamento, já sempre teve crucifixo, nunca ninguém reclamou, né? E era o governo tomando partido de uma religião, né? Porque é o símbolo da religião católica. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente em relação a isso. Eu vejo que não é um problema se eu sou um funcionário público e eu tenho um crucifixo na minha mesa. O Estado laico permite isso. Mas significa que o outro colega ali, ele tem que ter o direito de ter o Buda na dele. Aí tudo bem. Agora, se só pode ter um crucifixo, aí não há. Mas eu nunca vi, quer dizer, eu também não ando. Agora, porque o Brasil é um país historicamente de maioria cristã, você vai encontrar quase todo mundo que é cristão.
E aí aquele um que é um Hare Krishna, ou que é um budista, ou que não é cristão, ele vai ser oprimido. Aí é um erro da laicidade de Estado. Que eu tenho o direito de ter na minha mesa a foto do Papa, mas ele pode ter o direito de ter a foto de Prabhupada. E ninguém pode falar nada. Por que eu não posso ter a foto de meu guru, de Sai Baba ou de Prabhupada, mas o outro pode ter a foto do Papa ou pode ter Jesus? Ou de Iemanjá, né? O de Iemanjá. Eu acho que o problema é que o crucifixo na parede, quem botou não foi o funcionário que estava sentado na mesa. Foi o governo que botou. Não, ter o crucifixo ali, eu acho que não é um problema, porque é uma questão histórica. O Brasil, na história do Brasil, a questão do cristianismo é histórico. Agora, o que eu acho que é violência é obrigar todos os deputados pararem para cantar, rezar o Pai Nosso. Aí já é uma violência. Uma violência é o nosso presidente falar na televisão, tomar posse, falar algum salmo, enfim, rezar. Uma coisa é ele fazer isso sozinho. Agora ele obrigar as outras pessoas a fazerem com ele, isso é contra a laicidade. Fazer isso sozinho na vida pessoal dele, não como presidente da República. Não, ele não pode separar, ele não pode deixar de ter sua vida pessoal, mas ele tem que ter o respeito de que naquele momento que ele está agindo de uma forma pública, ele não impor a fé dele aos outros. Entendeu? Então, esse é o ponto. Que nem, por exemplo, querer obrigar todo mundo ali, a nação brasileira, rezar o Pai Nosso, isso é um abuso. Isso vai contra a laicidade. Escolas que dizem que tem estudo. Agora ele fala, agora, povo brasileiro, vamos orar a Deus em silêncio, cada um com sua fé religiosa.